Oi, pessoal, vamos retomar com a nossa aula de história aqui na página 52, onde está falando assim, do lado de cá do Atlântico. Vamos ver esse lado de cá, né? Se eles estão falando da direção, né? De trazer os africanos, né? Do continente africano para a direção das Américas, né? Os africanos eram trazidos ao Brasil em navios negreiros. Mulheres e crianças eram transportadas em compartimentos diferentes daqueles em que ficavam os homens. Essas viagens tinham péssimas condições. Os africanos ficavam acorrentados e amontoados no porão desses navios. Então, o porão é um lugar escuro, muito úmido, sem higiene nenhuma, amontoamento, né, de pessoas, um amontoamento humano ali, né? A travessia durava meses e eles ainda sofriam com alimentação escassa. Escassa quer dizer pouca. É tipo uma caneca de... se lá tivesse caneca, né? É tipo um pratinho ou uma caneca de leite com fubá no dia. É mais ou menos isso. Uma alimentação assim, né? Pouca. A travessia durava meses e eles ainda sofriam com alimentação escassa, maus tratos, sujeira, né? A sujeira e as doenças. Muitos morriam no trajeto. Teve uma doença chamada peste negra que matou milhões e milhões de negros, né? Nessa travessia. Eles tinham hemorragias até morrer. Começava a sangrar pela boca, iam perdendo os dentes, né? E sangravam até a morte. Era a chamada peste negra. Então, aqui, nessa imagem, é o corte de um navio negreiro. Aqui o navio, né? Aqui em cima, o corte quer dizer que está mostrando essa parte aqui, esse compartimento mais de perto, tá vendo? Olha só. Então, é o compartimento em que eles ficavam, olha, um lugar estreito, eles ficavam amontoados, olha, em condições subhumanas. Então, litografia de T. Kelly, que ilustra a obra Notices of Brazil in 1828 e 1829. Então, notícias do Brasil em 1828 e 1829, de Robert Walsh. Então, o termo A, cabina, onde está ali os direcionamentos da navegação, né? Quem navega, então tá aqui o comandante. B, porão de carga, aqui uns compartimentos, uns tonéis, tá vendo? E letra C, compartimento de escravos, que é o porão, bem estreito, escuro, sujo, tá? O mercado de escravizados. Os africanos escravizados que sobreviviam à viagem eram encaminhados ao chamado mercado de escravos. Então, a gente conhece o mercado, o supermercado, a feirinha. Havia comércio de escravos, comércio de pessoas humanas. Pensa nisso, que tristeza. Onde guardavam para ser vendidos. No século XIX, esse local no Rio de Janeiro era conhecido como Mercado do Valongo. Leia a descrição feita por um alemão que esteve nessa cidade em 1832. Depois de pagar por cabeça determinada tarifa, que produz uma renda valiosa para o governo, no caso, nós estamos falando do governo português aqui no Brasil, da coroa portuguesa, né, que colonizava o Brasil. Estes escravos são expostos à venda
como mercadoria em uma rua apropriada chamada valongo, onde se examina durante a escolha cada parte do corpo e observa rigorosamente se os escravos não estejam atacados de moléstias de pele ou males incuráveis. Moléstias de pele, alguma alergia. Antigamente havia lepra, né? Doenças na pele que tivesse mancha, alergia, irritação, né? Ou males incuráveis, né? Qualquer doença incurável, né? Que contribuísse para que a saúde, o rendimento desse escravo não fosse tão legal assim. Então, é um trecho de um texto do Jaime Rodrigues, Festa na Chegada, o tráfico e o mercado de escravos no Rio de Janeiro. Então, depois de vendidos, os africanos começavam uma vida de trabalho forçado em companhia de outros africanos e afrodescendentes escravizados, né? Agora, vamos lá. O tráfico de africanos era uma atividade muito lucrativa. Quem enriquecia com esse comércio? Então, falou aqui no texto, né? Que tipo de governo que se enriquecia com esse comércio, certo? Agora, 2. Observe a litografia da página 52, que é o corte do navio negreiro, né? E responda as questões. Aqui a gente consegue responder no próprio livro, tá bom? Pode responder no próprio livro. Como os africanos eram trazidos da África para o Brasil? Era de avião, era de ônibus, era de metrô, vem falando lá no texto, tá? Em que condições os africanos eram trazidos nas embarcações? Então, tá vendo que nessa pergunta já contou a resposta aqui da primeira? Que tipo de embarcação que vocês vão colocar aqui, tá? Em que condições, né, eles eram trazidos? As condições eram boas, saudáveis? Como que era? Fala aqui pra gente. Observe a litografia ao lado. A litografia é essa obra de arte, né? Colorida, porque ela é pintada, né? Ela é pintada. Na época, um dos grandes artistas que retratava essa situação esse artista aqui, o Jean-Baptiste Debré, em 1834 a 1839, litografia colorida à mão, de 49 centímetros por 34. Então, tem a litografia, que ela também é preto e branco, igual que a gente viu da página anterior, e essa daqui ela é colorida. Qual é o lugar representado na litografia? Esse casarão alto aqui, onde tem tantos negros expostos, esse senhor bem vestido aqui, olhando, analisando. Aqui é uma criança, viu, gente? É uma criança. Qual é o lugar representado na litografia? O que acontece nesse lugar? O que está acontecendo aqui? Esse homem de chapéu, com botas, bem vestido, esse sentado aqui, o que eles estão analisando, olhando, o que eles vão fazer? Que lugar é esse? Fala aqui na obra também, né? Que elementos indicam quem está comprando e quem está sendo vendido? Que elementos, né, gente? A cor das pessoas, a vestimenta, né? A postura de imposição. Então, vocês vão colocar aqui para mim, tá? E aqui nosso livro trouxe no finalzinho da página 53, diversidade e preconceito. No Brasil convivem diferentes tipos de pessoas, brancos, negros, indígenas, orientais, entre outros. Por isso dizemos que o nosso país é multicultural. Todas essas pessoas possuem os mesmos direitos e deveres e devem ser respeitadas. No entanto, algumas sofrem preconceito por causa de sua origem, da sua etnia ou da cor da sua pele. Isso acontece ainda, por exemplo, com os descendentes dos africanos que foram escravizados e trazidos ao Brasil a partir do século XVI. A diversidade é uma das maiores riquezas do nosso país e deve ser valorizada.
Que atitudes podem ser tomadas para acabar com preconceito? Então, que atitude que eu posso ter com o próximo, né, com as pessoas de origens diferentes da minha, origens diferentes da nossa origem? Que atitude que eu posso ter para acabar com preconceito? E começa comigo, né? Começa a partir de mim, a partir do nosso eu, né? Acabar com isso. Isso é desumano. O preconceito, ele vem, existe desde que a humanidade é humanidade. Mas preconceito é um ato desumano. Eu falo humanidade por sermos seres que pensam, que sentem, mas quando nós praticamos o preconceito, nós não estamos nos colocando no lugar do outro. Nós não estamos sentindo o que o outro sente. Então, você vai colocar aqui, que atitude, né, você pode tomar para acabar com o preconceito. Lembrando, esse preconceito deve ser acabado de que forma? A partir do meu eu, das minhas atitudes, né, do meu respeito. Então, vocês vão colocar aqui o que vocês pensam, que atitude é essa que você vai tomar. Então, na página 52 e 53, né, fala do lado de cá do Atlântico, que é o oceano, né? Nós estamos falando do Oceano Atlântico. E a gente fala também do mercado de escravos, né? Para enriquecer a coroa portuguesa. Se tiver qualquer dúvida, volta o vídeo, volta na leitura, tá? Tá bem tranquilo. E até aqui então, bom proveito de aula.